Amigos do esporte, aqui é o Thiago Santa Bárbara, treinador de futebol, e nós iniciaremos mais uma live sensacional do circuito de lives Série A. Você é o nosso convidado especial. Vamos juntos nessa caminhada. Muito boa tarde, amigos do esporte. Me chamo Thiago Santa Bárbara, treinador de futebol, e nós estamos no circuito de lives Série A. Hoje nós teremos a Fernanda Ribeiro, ela que é presidente. A gente já sabe que a inserção da mulher no futebol é algo limitado, né? Ainda limitado. E, no entanto, ela é presidenta de um time profissional. E a gente vai falar sobre formação. Inclusive, esse clube foi o clube que saiu do Talisca, né? A gente vai falar um pouco sobre essa negociação do Talisca também. É um clube com uma estrutura gigantesca aqui na região, e saber dela, né? O que é que falta para que a gente possa ter um clube ativo, mais ativo, né? Porque a estrutura lá são 4 campos de futebol, um ginásio esportivo, refeitório, área de convivência, alojamento, estádio. É uma estrutura fantástica. Sobre futebol de formação. Aê! Boa tarde, Thiago. Como vai? Boa tarde, minha presidenta. Tudo bem? Tudo E você, ótimo. como é que... Tá bom? Tudo bem, graças a Tá. Deus, tudo certinho. Ótimo. O áudio, o vídeo... Sobe só um pouquinho o celular. Só um pouquinho. Pronto. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, tranquilo, tudo ótimo. Ótimo. Satisfação enorme recebê-la aqui nesse espaço. Muito obrigada. Como eu estava conversando com as pessoas que estão na live, né, e os que passaram por aqui, a gente acredita que todas as pessoas envolvidas com o futebol, elas querem ver o futebol melhor, né? E muita gente fala que essa melhoria passa também pela qualificação das diretorias, dos presidentes, de toda a estrutura diretiva dos clubes. E eu não poderia deixar de receber aqui pessoas que eu sei que estão buscando essa melhoria do futebol, estão buscando se qualificar. Então, por isso esse convite, a gente receber aqui. Então, tá dado boa tarde oficial do circuito de live Série A para esse nosso bate-papo. Seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o convite. E dizer que para mim é uma satisfação enorme recebê-la aqui para a gente dialogar sobre futebol. Ave Maria, prazer todo meu. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É uma oportunidade boa nesse momento de pandemia, de isolamento, a gente discutir um pouquinho futebol, trocar um pouco de figurinha. Ótimo, então começa fazendo a apresentação, né? Quem é a Fernanda Ribeiro? Na verdade, a história de Fernanda Ribeiro, do futebol, na vida toda, começa eu indo pro Joia da Princesa, assistir Parma e Fluminense. Meu pai, na época, era educador físico, era o preparador físico do Fluminense, e sempre nós íamos pro Joia. Sempre o nosso passeio era ir pro Joia. E aquilo ficou para mim marcado muito, né? Como o passeio do domingo. E aí foi me apaixonando pelo futebol e estou lá até hoje. Eu sou formada em Ciências Contábeis, com especialização em gerenciamento de futebol e auditoria governamental. Passei por Feirense, Fluminense de Feira. Trabalhei no Fluminense de Feira com Paulo Carneiro. Trabalhei no Feirense com Raimundo Queiroz, que é o ex-presidente do Goiás. Tramitei pelo Astro com menina de recado. Comecei no Astro com menina de recado. Fernanda, dá um recado da fulana ali. Aí eu ia. Aí passei a diretora de patrimônio, diretora de esportes, diretora de registro. Aí quando chegou o registro, quando a federação mudou, né, para a WebCBF, os contratos deixaram de ser manual para ser online, foi quando eu me encontrei. Falei, pô, aqui esse negócio de registro eu gostei. E fiquei no departamento de registro. Transitei pelas diversos presidentes do Astro, Hermínio Porto, Elias Lopes, Antônio Lopes, Danilo Orge, Raimundo Cardoso, Josenilson Dias, Jair Soares,
e tramitava muito tranquilamente nesse ambiente. Foi quando eu decidi que iria seguir os passos, né, do futebol, iria virar presidente. Estou aqui até hoje. Legal. E hoje? Fica à vontade. Em 15 de agosto de 78, o Astro foi fundado por um grupo de amigos. O nome da novela da época com Francisco Coco, era o Astro. A novela que estava no auge em 78, mais ou menos, na década de 70. E Hermínio, que é um dos fundadores do Astro, resolveu montar um clube. E cada um dava uma opção de nome, né? Ele falou assim, não, o nome vai ser o Astro. E ficou. E temos já 42 anos na estrada. Em 96, nós filiamos a Federação Baiana de Futebol, que foi quando foi o divisor de águas do Astro. E aí você começa a viajar pelo país, representando a Bahia, em vários estados, representando o Brasil, na Suíça, na Alemanha. Fizemos a preliminar da Copa de 98 ou 94, eu não estou enganada, entre Brasil e Holanda. O Júnior Baiano até estava nesse jogo. Uma preliminar de Copa do Mundo, fomos recebidos por Pelé. Então, é muita satisfação, é muito bom você ver o seu trabalho colher frutos. Excelente. Uma informação interessante, 15 de agosto, que é a fundação, né, do Astro. Acho que por isso que eu tenho essa relação boa aí com vocês, porque é justamente a data do meu aniversário, 15 de agosto. Vamos comemorar agora. Mas me fala assim, quais são as competências para ser uma presidenta de um clube? O que é que você entende que são características essenciais para que possa gerir o clube? Primeiro, não entrando nesse mérito do presidenta, mas no geral, zelar, administrar os interesses e os bens do clube, né? Zelar pelos interesses e bens comuns do clube. Só que não passa só por isso, né? Você tem que, principalmente por ser presidenta, você tem que entender no meio, tem que ser uma gestão, na verdade, multidisciplinar. Você comunga com todas as áreas, você conversa com tudo que envolve o clube e tem que saber quanto é que vai custar o atleta viajar para São Paulo, quanto vai custar. Tudo que envolve o clube, o presidente tem que estar muito envolvido, tem que estar muito presente nessa questão da gestão. Excelente. Você trouxe uma informação legal e quando eu era menor eu tinha, obviamente por morar aqui na cidade, tinha vontade, eu olhava o ônibus do Astro passando, eu falava, poxa, um dia eu quero entrar nesse ônibus para poder jogar nesse clube também. E essas viagens, né, que o Astro fez, fala um pouco dessa parceria aí do Astro com essa questão do Ministério dos Esportes, com essa possibilidade de representar o Brasil em Copa do Mundo. Como é que foi costurada essa parceria e o que foi que aconteceu após essa parceria? Pronto. O Astro era a FAMPS, a fundação. Quem mora em Feira há mais tempo conheceu. Tem 20 anos de trabalho de serviços prestados ao esporte, no qual meu pai é o presidente. Representou, era a mola que mantinha o Astro, a FAMPS. São CNPJs diferentes, são pessoas jurídicas diferentes. Mas o Astro utilizava a área que a FAMPS tem, né? O CT, o centramento lá na fazenda, as fábricas sociais, os 6 campos gramados, tudo que a FAMPS podia disponibilizar para o Astro. E nesse período, o Astro, através da FAMPS, na parceria, foram convidados, através do Ministério do Esporte, para representar o Brasil, a Bahia, nessas competições. Competições essas que normalmente eram paralelas a competições oficiais, paralelas à Copa do Mundo da França, paralela à Copa do Mundo da Alemanha, a Eurocopa na Suíça. Tudo era convite de boas práticas. O Ministério do Esporte escolhia as melhores práticas de futebol social, de capoeira, de música, e escolhia para levar, para representar o Brasil nessas competições. E aí, como o Astro e a FAMPS eram parceiros, eles iam em parceria para essas competições. Show de bola. Eu lembro bem. Jadson até chegou a comentar que parece que ele teve um momento com o Astro, né, que ele participou também.
dessas viagens? Jadson, ex-atleta, ex-treinador e hoje é meu coordenador técnico, o nosso coordenador técnico. Excelente. E assim, bacana. E assim, como é que está a estrutura hoje do Astro? Como é que vocês têm desenvolvido os trabalhos? O que é que vocês têm organizado aí atualmente? Esse ano, nós já tínhamos começado o ano, né, o 2020. Em janeiro, nós, em parceria com o Grupo Ribeirão, fizemos uma Copa Feminina aqui no Ribeirão, que é o CT que o Astro utiliza. Que esse ano nós iríamos ter futebol feminino no Astro. Ia ser já uma novidade, porque já tem um tempo que eu já vinha estudando isso. E esse ano nós iríamos disputar o Campeonato Baiano Feminino. Nós fizemos uma competição com 8 equipes e para já selecionar essas meninas para a disputa do Campeonato Baiano. Nós iremos inaugurar nossa sede central lá no Eucalipto, onde tudo começou, onde o Astro nasceu, né, através de Hermínio e dos outros companheiros. Uma sede central, uma clínica que pode atender os atletas, e juntamente com uma faculdade. Nós vamos esse ano ter uma faculdade, o Astro vai ter uma faculdade. A Faculdade Multivix, Paulo Feira de Santana, vai ter que fazer uma propaganda. Show! Faculdade Multivix, EAD. O polo vai ser lá na nossa sede central, que é lá no Eucalipto, na rua Godofredo Leite. Vários cursos de graduação e pós-graduação. Atletas federados, no curso que ele escolher, tem desconto de até 90% de desconto. Os atletas federados pode ser de qualquer clube. Sensacional. Sensacional. Esse ano também nós iríamos disputar, estamos aguardando a posição da Federação do CBF em relação às competições de base. Copa 2 de Julho, Copa Metropolitana, Sub-15, Sub-17. Por enquanto está tudo em stand-by. A gente vai falar um pouco ainda sobre essa questão desses campeonatos, né? Essa reorganização de todos, né? Por conta dessa pandemia. Sim. Mas voltando um pouquinho, né? O Astro, ele sempre teve esse viés formador, né? Até por conta dessa parceria com a FANFES, né? Porque assim, a gente tem pessoas aqui na live que não são daqui, mas para explicar às pessoas, a FANFES é a Fundação de Apoio ao Menor de Feira de Santana. E a FANFES, ela realizava, eu estou falando ela realizava porque eu não sei como é que está o processo agora, tá, Fernanda? Mas realizava. Pode falar um pouquinho. Fala um pouco da FANFES aí. Bom, a FANFES realizava trabalho social com meninos carentes de feira, região. Tinha lá no aviário um complexo de fábricas sociais, campos de futebol, tinha trabalho de esporte, cursos profissionalizantes que dava apoio e suporte a essas crianças carentes e a margem da sociedade. Né? Uma casa melhorada, né? Posso falar assim, uma casa melhorada. E durante muito tempo, a FANFES tirou da rua, oportunizou muita gente, muitas crianças, muitos adolescentes, muitos jovens. E tem mais ou menos uns 10 anos, que por questões que não convém a gente entrar no detalhe, parou as atividades. Parou a atividade maior, né, macro. Mas ainda temos ações de esporte com o professor Wagner. Entendi. Eu lembro bem que a FANFES tinha fábricas, né? Muitas fábricas lá dentro. Material esportivo, fábrica de pista emborrachada. Pegava o resíduo de pneu da Pirelli e transformava o resíduo de pneu em pista de atletismo. Fábrica de biscoito. Tinha também fábrica de biscoito, eu lembro bem. Material esportivo, fábrica de bola, balcão de justiça e cidadania. Era um complexo de ajuda, né? Vamos falar assim, um complexo de ajuda e melhoria de vida do ser humano. Que, infelizmente, deu um tempo nas suas atividades. Tá, ótimo. Uma estrutura como essa, eu acredito que muitas pessoas se perguntam, tem previsão de retorno? Qual é o seu pensamento, você hoje, Fernanda, que está mais à frente, sabe mais dos processos?
Porque realmente a FANFES, pessoal, vocês que estão nos acompanhando aí, é uma estrutura, vou dizer para vocês, poucos clubes têm a estrutura que a FANFES tem. A FANFES tem estádio, tem uns 6 campos, ginásio, tem refeitório, tem estrutura de alojamento, tem fábricas espalhadas, é algo fantástico. É um complexo. É algo fantástico a FANFES, né? Na verdade, o nosso trabalho hoje do Astro me dá muito para retornar essa questão da FANFES. Mesmo sendo instituições diferentes, mas quando a gente negociar um outro Talisca, talvez a gente retorne para as atividades da FANFES. Aproveita então e fala do Talisca aí. Como é que foi essa evolução do Talisca dentro do clube e essa evolução da transação também? Acho que as pessoas querem saber, gostam de saber sobre isso. Sim, na verdade, Anderson Talisca é novidade, né? Porque pra gente ele sempre foi Doda. Doda? E Anderson, ele sempre foi Doda. Doda chegou na fazenda, ele morava na Aviário e chegou na fazenda aos 12 anos. Ele era do projeto nosso, do projeto no segundo tempo, que depois os atletas foram para o Astro. Ele viajou conosco para a Suíça e Doda sempre teve uma característica muito peculiar, que ele gosta muito de vencer, ele sempre quis ser muito vencedor, ele não aceita a derrota por corpo mole, sabe? Ele sempre vai dar o máximo, ele sempre vai... que deu tanto que deu certo, né? Fez tanto que deu certo. E ele disputou conosco com o Astro no Sub-15, no Campeonato Baiano, e Newton Mota, lá na Fazenda Menor, inclusive, o jogo, viu, levou ele para o Bahia, enquanto até então eu não era presidente. E quando eu assumi, eu fiz um dossiê, né, dos atletas que estavam fora, que estavam em clubes, e fui ao Bahia, Marcelo Guimarães Filho, tivemos uma reunião, ele me deu o contato de parceria, e pronto, eu vim embora. Isso foi antes da negociação, tinha uns 3 ou 4 anos. Marcelo, o Bahia, negociou Doda, mas Marcelo já não era mais o presidente. E Fernando Schmidt, que Deus o tenha em um bom lugar, quero fazer um agradecimento a Fernando Schmidt e Vitor Ferraz, gestores super organizados, corretos. E quando o Anderson foi negociado, eles prontamente entraram em contato conosco e no dia da viagem, Fernando falou, Anderson só viaja depois que o Astro chegar. Então, para mim, aquilo ali ficou marcado por organização, correto, cumpre com combinado, sabe? Então, deve ser dos Fernando isso, do nome. Mas o Bahia foi muito correto conosco, quando da negociação de Talisca. E aí, você pode falar até um pouco mais sobre isso, né? A transação de Talisca, ela entrou naquele mecanismo de solidariedade, já existia isso? Já existia. Já existia, né? E como é que funciona essa questão desse mecanismo? Na verdade, o mecanismo corresponde a uma compensação por ano que o atleta fica no clube. A cada ano, dos 12 aos 23 anos, tem um percentual. E Anderson ficou conosco, que na verdade o que vale ele ficou dos 12, né? Mas ele foi federado aos 14. Então ele ficou um ano conosco, dos 14 aos 15 anos. Aí foi para o Bahia com 15 e a gente divide com o Bahia o 15º aniversário dele, no caso do mecanismo. Para você ter Entendi. Do mecanismo, na última Pode falar. De Neymar, nessa última negociação agora, o Santos recebeu em torno de 33 milhões, que equivale a 4% da negociação. Só de mecanismo. Entendi. E hoje, assim, esse mecanismo ele acompanha todas as transações? Do atleta, a cada negociação do atleta, o clube recebe o valor referente ao percentual que lhe é devido. Muito bacana. Então, se por acaso o Talisca for negociado mais uma vez, o Bahia recebe um valor, o Astro recebe outro. Isso. O Bahia recebe mais porque ele ficou mais tempo no Bahia.
Ah, entendi. Muito bacana. E é uma forma também de valorizar, né? O clube que deu a primeira oportunidade a ele, deu os E primeiros você vê ensinamentos, né? o quanto a base é importante para o clube, né? O quanto a base promove ainda para o clube. Show. E falando agora em base, né? Já que você tocou no assunto, como é que tá a base? Qual o projeto hoje para a base do Astro? Como é que vocês têm pensado esse projeto a longo prazo? Na verdade, assim, Thiago, eu encaro a base como o pote de ouro do clube. A base é o pote de ouro do clube. Pô, Você me ouve? travar um pouco. Foi, travou. Eu percebi. Então volto. Volto. Então, eu estava Ótimo. falando que a base é o pote de ouro, né, do clube. Ah, É uma satisfação imensa. Quando o atleta sai do sub-15, vai para a seleção brasileira, vai para o profissional. E assim, eu não posso pensar em formação sem pensar no cidadão, né? Na formação do cidadão, no desenvolvimento do ser humano, na escolaridade, na renda familiar, em quantas refeições esse atleta faz por dia, na relação da família mesmo, na escola, no todo, né? Que envolve essa questão da base. E pensando nisso, o projeto nosso, em parceria até com o Futicom, né? Que Jaderson Barbosa, que é o nosso auxiliar, coordenador técnico, Jaderson, que monta a nossa equipe, monta a comissão técnica e aponta alguns atletas interessantes que a gente possa estar trazendo para o clube. A nossa metodologia foi sempre de formação, foi sempre de revelar atleta. Inclusive, na competição do ano passado, nós disputamos o Sub-15 com o Sub-14. Disputamos o Sub-17 com o Sub-16. E esse ano eu estou muito preocupada com essa questão da paralisação das competições, porque se a Federação Sergipana, Pernambucana e Paraibana, eu acho, já disseram que não vão ter competição de base esse ano. A Baiana ainda não se manifestou. Mas eu fico muito preocupada com essa questão do último ano de base do atleta, o último ano de competição do atleta. Como é que esse atleta, ano que vem, a gente vai trabalhar? é verdade. A gente tem visto muitas pessoas dialogando nesse sentido, né? Especialmente esses atletas nascidos no ano de 2000. E já tem estudos trazendo algumas reflexões que, na verdade, essa interrupção ela não será só para o ano que vem. A gente vai ter reflexos dessa interrupção, no mínimo, nos próximos 5 anos. 5 anos, exatamente. A gente tem uma geração comprometida aí por conta dessa pandemia. E, obviamente, que a falta de ambientes, seja ele de treino ou competição, ele acaba influenciando na evolução, né, desse atleta. Então, essa evolução ela não vai acontecer da maneira que a gente gostaria. E, assim, pensando, o que a gente vê muito, nossa presidenta Fernanda, é que muitos clubes no Brasil, eles têm um trabalho de base que é ininterrupto, né? Ele acontece todo ano. E geralmente são clubes que a gente sabe que tem uma estrutura maior, quando não é um clube que tem um profissional ativo, é um clube que realmente trabalha só nessa questão da base, tem investimento para isso. A gente sabe que tem clubes que trabalham só com essa questão de formação, não tem a categoria profissional. O que é que falta no geral? Porque também tem muitos clubes que não têm essa realização de atividade de forma ininterrupta. No seu entendimento, o que é que falta? Quais são os pontos a atacar para que a gente tenha um processo de fato continuado e que a evolução desse atleta seja assegurada? Na verdade, passa muito por políticas positivas. Que a gente tem que ter o atleta, ver o atleta como um macro, né? Como um todo. Onde ele vive, por onde passa, com quem vive, como ganha, quanto a família ganha. Na verdade, o universo do atleta envolve muito essa questão da continuidade. Na verdade, a sazonalidade das competições é que atrapalha um pouco você ter
um clube trabalhando um ano, já que não tem competição. Ou não tem um orçamento que cubra a atividade do clube o ano todo. Na verdade, no caso do Astro, o nosso passa muito pelo orçamento. Passa bastante pelo orçamento, que eu priorizo muito uma Copa 2 de Julho, uma Metropolitana, um Campeonato Baiano, Sub-15, Sub-17, que, no meu ver, para o orçamento nosso, vai trazer um retorno melhor e mais rápido. Esse ano, que eu falei do ano passado, nós, até com a idade inferior, nós conseguimos encaixar 4 atletas em clubes. Então, tem que ver o custo-benefício desse orçamento com o trabalho que tem que ser feito. Muito bacana. O Eudes Bacelar coloca: presidenta que trabalha e sempre procura agregar e motivar os colaboradores. Eudes é o meu representante na Sudeste. Eudes é um cara extremamente organizado, nosso supervisor. Um beijo, Eudes. Muito obrigada por tudo. Sempre organizadíssimo. Ele faz a organização da viagem, contando os segundos que o atleta vai almoçar, quanto tempo que vai chegar, tudo muito organizado. Um cara muito bem. É verdade, supervisor fenomenal. Inclusive, ele organiza. Série A. Inclusive, organiza tudo com o nosso companheiro Tan, né? Ele tem muitas histórias. Eu vou fazer uma live com ele só para contar as histórias de Tan e Irmão Belo. Faça sim. Tan, o nosso grupo é interessantíssimo. Rafael, Murilo, Tan, eu, Maria, Jarissa Barbosa. Isso que eu ia te falar. Fala um pouco, assim, quais são os colaboradores e os setores que estão ativos dentro do clube hoje? Quem são as pessoas que estão contigo, te auxiliando? E você já falou do Jarissa, né? Falou do eles agora, mas eu acredito que é importante você falar assim, dessas pessoas que estão contigo nesse ambiente. Né? Toda a nossa diretoria sempre está a postos, sempre está disponível para atender as questões relacionadas ao clube. Danilo Orge, que é o nosso presidente do Conselho Deliberativo, é uma pessoa muito próxima, muito parceira e muito sensível também a essas questões. Juca Dias é meu tesoureiro, é um cara que está sempre comigo, está muito do lado, tudo que a gente faz junto. Elias Lopes, Gilmário, Duda, meu grupo de diretores, Júnior, meu irmão, que essa questão da Copa Feminina mesmo, Júnior, por favor, preciso montar um time, vamos montar aqui uma competição para ver garotas, e ele fez com muita excelência, com muito empenho. Então, nossa diretoria, por não ter um orçamento que você possa contratar, todo mundo está muito junto, muito apoiando bastante. É bacana. E assim, a gente sabe que eu estava lendo algumas reportagens do Marketing Esportivo, um site até que eu recomendo, né? Falando em site, aproveitar antes de falar do que eu ia falar, mandar um abraço para os nossos parceiros, Doce Alice, mandar um abraço para... Faz um pudim, ó, maravilhoso. Depois, Doce Alice, pense no pudim de paçoca, pudim de coco, muito gostoso, tradicional, vale a pena. Tá entregando no Japão. Nesse tempo de quarentena, tá entregando no Japão. Mandar um abraço também para Rafa Falcão Fotos, ele que faz os cards, né? Para Sol de Verão Eventos, está com a gente também. Do nosso amigo Eudes. A JW7 Esportes e Business, do nosso amigo Jorge Wagner, também está conosco. E um abraço também para o Núcleo de Futebol Competente, né? Do nosso amigo Jaderson. O Núcleo é o Futebol. O Núcleo de Futebol Competente, que é Ave Maria. Revela treinador, preparador físico para o Brasil todo. É verdade, a gente tá... perde, né? O ruim é que nós perdemos. Mas revela. Fernandinho mesmo está no Bahia, né? É verdade. Toma boa. Reinan, Dudu também estava lá, passou. É uma turma boa. De feira, né? É verdade. E como eu estava falando, eu estava lendo algumas reportagens dessa questão do marketing, falando da questão da pandemia e as consequências, né, que a gente vai ter por conta dessa pandemia. E fala um pouco sobre essa questão de receitas que os clubes eles
perderam muitas receitas, né? Os clubes maiores. E, obviamente, quem sabe que esse clube maior ele tem receita de diversas fontes, né? Como é que é para o Astro? Assim, eu acho que eu digo porque a gente sabe que é uma estrutura menor, né? Manter as atividades, manter a organização, manter o clube funcionando. Quais são as receitas hoje? Porque assim, a gente sabe que um clube como o Flamengo, como o Bahia, a receita é venda de bilheteria, é venda de pacote de TV, é venda de produtos, é negociação de jogadores. Então tem uma série de receitas que foram abaladas por conta dessa pandemia. Aí eu fico me perguntando como é que será que está acontecendo com os clubes que não têm essas receitas todas, né? Como é que esses presidentes estão refletindo sobre esse processo de não ter essas receitas para manter o clube? Então, assim, quais são as receitas, quais as possibilidades que o Astro tem? Eu poderia falar outros clubes aqui, mas a gente está falando aqui diretamente com a presidenta do Astro. Então, quais são as possibilidades que o Astro tem para poder manter? É do próprio bolso, da família, do presidente? Como é que funciona? Eu imagino que deve ser um malabarismo aí, né? Você perguntou como é que tá a cabeça do presidente. Ok, tô cheio de cabelo branco. Cheio de cabelo branco. Só de pensar, de fazer conta de onde vai imagino. Pagar. E você não vê a curto prazo uma solução, né? Que mesmo que a bola volte a rolar, o mundo mudou. E o futebol depende muito das empresas, da configuração econômica do país, das empresas, do torcedor, do presidente, do sócio. Então, a gente tem que se reinventar. Na verdade, para a nossa sorte, a gente já tinha criado algumas alternativas. Uma delas é a faculdade, que vai nos dar um sossego, né? Para bancar o futebol. A faculdade, na verdade, vai bancar o futebol. Porque antes a gente bancava o futebol, de receita de venda de atleta, de receita de patrocinadores, de receita dos próprios sócios, da própria presidente. Mas hoje o Astro já pensa em ter uma receita própria, sem depender muito disso. A faculdade é o caminho. E se inscreva lá no site Faculdade Multivix, se inscreve no Polo Eucalipto, do Polo do Astro. Thiago, vou até lhe dar uma bolsa para você sortear entre aí os seus... Olha aí, show! Ah, que bacana. Vamos organizar, fazer uma propaganda legal e no momento certo a gente sortear assim essa bolsa. Eu pergunto porque é o seguinte, os clubes, como você trouxe bem, né? Os clubes eles têm que se reinventar. E eu tenho visto algumas ações de clubes utilizando muito essa questão das redes sociais, né? Por exemplo, o Curitiba usou as redes sociais e para divulgar produtos, empresas dos torcedores nesse período de quarentena. O Bahia, que tem muitas ações bacanas, né, fora do campo, pediu para os atletas profissionais entrarem em contato com as pessoas que estavam se recuperando, né, Então, assim, são ações que a gente, no primeiro momento, pode parecer simples, mas que agregam valor à marca, agregam valor ao clube. A gente percebe que existe, como você trouxe bem no início, essa questão da humanização, né? O torcedor ele se sente mais próximo do clube e você acaba gerando um engajamento maior do torcedor. Porque o torcedor vive de paixão, o torcedor vive ele quer ver o time dele jogar, ele quer ver o time dele ativo, né? Como é que tem sido a utilização das redes sociais no seu entendimento aí dentro do clube? É algo que vocês querem atacar, já está atacando, está evoluindo? Como é que está a utilização das redes sociais aí para o clube? Como as redes, as plataformas digitais são hoje onde a gente pode manter contato, né, com o torcedor, com o nosso público, na verdade a gente está usando mais o da faculdade para trazer atletas, trazer alunos e exatamente como é AD, né? Você pode estudar em casa, aproveitar o período da pandemia e estudar em casa. E, inclusive, como a faculdade tem sido nossa parceira, aproveitar, né, as redes sociais, as plataformas, para viabilizar essa troca de informações, esse marketing gratuito
social, né? Nas redes sociais. Eu vejo dessa maneira também. Eu estava dialogando com das pessoas que passaram por aqui, salvo engano, o Carlos Drubis, que é lá do Cruzeiro, falando justamente sobre isso, nessa questão dessa nova geração que a gente tem, né? Os nativos digitais. Então, você falou junto. é verdade. Então, muitas vendas elas acontecem hoje online, né? Muitas vendas elas acontecem utilizando as plataformas Instagram, Facebook, então WhatsApp. Então é sim uma maneira de repente agregar valor ao clube, como vocês estão fazendo, né? Em parceria com a faculdade, de repente conseguir divulgar bem a faculdade para ter alunos, para que essa faculdade possa ter uma receita, né, para ser utilizada dentro do clube. Então, a utilização das redes sociais, eu acredito que a pandemia veio para mostrar, né, que a gente tem sim algumas possibilidades, existe oportunidade dentro da crise, né? Exatamente. E veio para mudar também, e mudar a forma de como a gente vai ver o mundo daqui para frente, como a gente vai ver os nossos jogadores, como a gente vai se comportar. E eu vejo muito a base, Thiago, como uma mola propulsora para sanar as crises dos grandes clubes. Dos pequenos também. Porque a janela da Europa já vai abrir agora, em agosto. Você negociar um atleta da base, negociar um atleta que está em evidência, que você pode aproveitar o momento, para não ficar tanto em dificuldade, vai ser muito viável. A gente também nós estávamos com um atleta no Fluminense, que deve ser transferido para o clube dos Emirados Árabes, aproveitando já desse processo. Né? É verdade, e é uma coisa que você traz que é, de fato, uma das alternativas, e uma alternativa muito importante e válida, que é a utilização da base, né? Porque quando voltar, esses clubes eles terão muita dificuldade financeira, né? Então, de repente, um caminho... Pode falar. A base representa 5% do orçamento, né, dos clubes. E como é que você compete um orçamento menor com um orçamento maior? Com a base forte, né, com jogadores em fase inicial de formação, com baixo custo, que pode ser incorporado à equipe profissional. Falando em profissional, Fernanda, o Astro disputava a competição profissional. Qual o pensamento de vocês para a equipe profissional? É projeto para curto, para médio, para longo prazo? Não é projeto? O que é que vocês têm pensado aí do profissional? Pronto. Existia uma lenda, né? Muito no passado, que o Astro não podia subir, que uma lenga-lenga e tal. Não. Eu antes não entendia. Hoje eu entendo e ainda concordo com isso. O Astro não pode subir para a primeira divisão se não tiver um projeto, se não tiver um apoio financeiro, se tiver aporte, se não tiver uma questão, um projeto sólido, que possa garantir que ele continue na primeira divisão do Baiano, dispute uma Copa do Brasil, dispute uma Série D, uma Série B, né, uma C. E você não pode, vou disputar a primeira divisão, vou disputar uma segunda divisão para ir à primeira. Você gasta um orçamento da base de quase 3 anos em uma competição só de 3 meses. E depois? Então eu tenho que pensar muito na continuidade. Eu tenho que pensar muito no amanhã do clube. E é o que eu venho pensando. Nós vamos sim disputar a médio prazo, com fé em Deus, uma segunda divisão para tentar ir à primeira. Mas quando o Astro tiver força, tiver caixa para cumprir com o combinado, pagar jogador em dia, viajar, não ter aperto, não passar dificuldade. Porque hoje o nosso principal foco é a base. O principal foco é revelar atletas. O principal foco é negociar atleta para o clube ter receitas para ter um profissional competente, para ter uma equipe profissional que você possa confiar, você possa, não vai cair esse ano, eu vou subir ano que vem pensando se eu vou subir esse ano pensando se eu posso cair no ano que vem. A competição deve mudar, com fé em Deus vai mudar, pelo que o Ricardo já comentou com os clubes, que vão cair 2 e subir 2, que aí melhora tanto
a primeira divisão quanto a segunda, os dois ficam mais motivados, porque os clubes da primeira fica todo mundo lá, vou armar meu time ou para a Série D, para a Copa do Brasil, e os demais para não cair, porque só cai um. E os clubes da segunda ficam, não vou disputar, porque só sobe um. Não revela atleta, não modifica, e fica todo mundo meio acomodado. Entendi. Então já existe esse diálogo, né, para mudar esse formato, né, de disputa, até para motivar, eu acredito, muito mais. É como você falou bem, né, vai motivar muito mais a Série B. Você vai ter times buscando. Eu acredito que se você colocar dois clubes subindo, você vai ter aí pelo menos 12 clubes disputando. Exatamente. E aí vai no que você falou, mais gente trabalhando, mais jogadores sendo vistos, exatamente, mais possibilidade de negociação. Fica à vontade. Inclusive com essa questão voltando para a base, né, para a questão da base. O projeto do Bahia e do Vitória, de disputar com time alternativo. Excelente, sub-23, o aspirante, né, que fala. Só que tem que ser o sub-23 para a competição. Não dá para você inscrever, vou inscrever no sub-23 e vai para a final com o Bé de Feira, com o Fluminense de Feira, quando for na final, coloca os atletas do principal. Não dá. E você acompanhou a competição do ano passado, o Bahia de Aspirantes? Um zagueiro do Bahia que estava no Fluminense. Eu falei, como é que esse menino saiu do Bahia? Um zagueiro do Fluminense? Porque não viu. Não vê. É uma categoria que ficou perdida. E graças a Deus tem retornado muita sensibilidade dos presidentes, do presidente da federação, do presidente dos clubes também, entender, né, que era uma faixa perdida. Que se o atleta não fosse logo profissional. Chegar ao sub-20, não foi profissional, ficava uma lacuna, né? E acaba que a gente perdia muito atleta por conta disso. A limitação de idade numa segunda divisão, você acha que é viável? Pelo menos até 5 de idade de menor do que 25 anos. Fora isso, o resto tudo de 23, para a gente mudar mesmo, para revelar mesmo atletas. A gente sabe que o Intermunicipal, muitas pessoas que estão nos acompanhando, de repente não são aqui da Bahia, a gente tem um campeonato intermunicipal que é muito forte e tem uma limitação de idade, até 23 anos uma quantidade de jogadores, de 23 a 25 outra quantidade, e acima de 25 são 10 atletas, justamente com esse pensamento, né, Fernando? De revelar, você vê Edson, que era do Intermunicipal. Poções, Valença. Não houve mais saiu um atleta do Intermunicipal, tá no Bahia, tá no Vitória, tá no São Paulo. Não vê mais isso. Não houve mais isso. Então, o Intermunicipal é uma competição organizadíssima. 65 seleções que conseguem fazer jogos muito interessantes. É uma competição que eu gosto bastante. E parabenizar até a Federação Baiana pela conduta, pelo campeonato muito organizado. Verdade. Então, o Municipal também vejo como uma competição que como dizem aqui, né, celeiro, mas eu vejo um ambiente que pode ser melhor utilizado, especialmente pelos clubes aqui da região, né? A gente sabe que não são todas as equipes que investem muito, a gente sabe que tem equipes que investem mais, seleções que investem mais do que outras, né? Mas eu entendo que é sim um ambiente que pode ter um olhar melhor, né, pelos clubes profissionais e até para dar oportunidade a esses atletas, né, esses jovens atletas. Exatamente. Show de bola. Hoje, você falou aí do Ricardo, que ele trouxe essa informação, que existe essa possibilidade. Obviamente que isso aí vai levar para os clubes, né? E os clubes têm nós tivemos uma videoconferência na semana passada e o presidente até do Jequié, Leu, também tocou nesse assunto, que é interessante que isso sobe 2, desce 2, mas depende também da votação com os clubes da primeira, no arbitral do próximo campeonato, do campeonato do ano que vem. Mas ele está muito chegaram
Eu também vejo que é algo que vai agregar muito, né? No nosso campeonato. E chegaram a conversar alguma coisa sobre esse ano? O que é que está passando na cabeça de vocês aí com relação a retorno de atividades, seja na base, seja no profissional? O que é que tem sido discutido aí entre os presidentes e que você, obviamente, possa falar, né? Na verdade, assim, vai haver um retorno. Só seguir os protocolos, né, da Organização Mundial de Saúde, da Prefeitura Municipal de cada município, mas profissional e sub-20 depois. Primeiro vai ser o profissional para tentar acabar, dar continuidade ao Campeonato Baiano e começar o brasileiro. E o sub-20, depois que já tiver todo mundo testado, já tiver todos os protocolos fluindo. A tendência é o retorno das atividades das equipes profissionais. A base, por enquanto, não tem notícias. A base, por enquanto... Não, é isso que eu ia falar. A base toda preocupada com o prejuízo, né, desse ano. O prejuízo que todo mundo que está organizado, todos os clubes que já estavam com as competições já em andamento, terão bastante prejuízo. O Vitória já liberou a base toda. O Bahia não sei como é que fez, mas a maioria dos clubes já liberaram os atletas da base toda. Entendi. Ainda nessa questão da base, eu estava aqui refletindo. Já sabe-se que tem esse cenário, né? Cenário de paralisação, de certa perda, de alguns problemas que a gente vai enfrentar aí no processo de formação desses atletas. Mas quais são as possibilidades que estão sendo levantadas para minimizar, né, esse impacto? O que é que vocês têm discutindo enquanto ações efetivas para minimizar esse impacto? Por enquanto não tem muito o que fazer. É uma crise mundial, é um prejuízo mundial. Os clubes têm utilizado muito, no caso do Astro, esse ano já está, como a gente não tem competição, dá um tempo melhor de organizar as coisas, já estou pensando no certificado de clube formador. Já estou pensando que é também uma porta que pode se abrir. Já estou pensando na mudança de estatuto. Já estou pensando futuramente no clube empresa. Para criar receitas, né, futuras. Por enquanto não tem muito a fazer, aguardar. O que a gente pode fazer no momento é aguardar. Os atletas que fiquem em casa, estão treinando em casa, mas de uma forma mais lúdica, sem muito comprometimento. Aguardar realmente os desdobramentos da pandemia. É verdade. E você falou em clube formador, organização de estatuto, certificado de clube formador, né? E a gente sabe que o Astro sempre sofreu um namoro, né, com relação a clubes de fora. Existe essa possibilidade de parceria? Existe essa pretensão do Astro em fechar parceria, seja, quando eu falo fora, é fora do estado ou dentro do estado? Como é que vocês têm visto essa questão dessas parcerias de clubes alternativos com estruturas um pouco maiores? A Maria sempre, eu acho, esteve aberto para receber, para melhorar, para as coisas melhorarem. Sempre é bom você ter parceiros. Então, recebo sempre com muito otimismo essa questão de parceiros. Já estamos namorando com alguns, estamos flertando com um ou outro, mas a questão da pandemia, eu acho que a gente já estava meio avançado até com o clube de fora do país, só que a questão da pandemia realmente estagnou tudo e hoje a gente não sabe muito o que vem a ser, né? A questão dessas parcerias. O Bahia, no ano passado, tentou fazer uma parceria conosco também, através do Vilena, que era o diretor do Bahia, que agora está no Vitória. Mas, por enquanto, são só promessas. Tem que aguardar agora a voltar, né, as atividades, para definir os caminhos dos próximos anos do Astro. Eu vejo porque, assim, recentemente a gente está aproveitando para ler muito, né? A gente acaba buscando algumas coisas. A gente tem mais 4 minutos, tá? Eu vou falar rapidinho aqui. Rapidão, hein, Thiago? Mas rápido. O papo é bom, o tempo voa.
clubes buscando justamente uma estrutura. Eu fico imaginando um clube colocar o olho na estrutura do Astro e na possibilidade da parceria Astro e Fanfis dentro de um polo que é Feira de Santana e região, com tantos jogadores. A gente sabe que a gente tem uma produção muito, muito bacana de jogadores, né? Muitos atletas, e visualizar isso como um processo de crescimento para ambos. Então eu fico assim pensando, a gente tem tudo aqui na cidade para ter um projeto muito bem organizado e com possibilidade de ganhos para todos, né? O que é que você pensa disso? Feira é celeiro, Feira Ave Maria. Feira tem 4 clubes profissionais, clubes amadores, centenas de escolinhas, de projetos, e tem atletas para todos. Tem talento para todos. Todo mundo consegue conversar, todo mundo consegue se entender e ter atletas, ter jovens talentos disponíveis. Feira teve grandes atletas, Edinho, Júnior Baiano, me ajuda aí, Thiago, Zé Lito, Fábio, Jorge Wagner, Fábio, Jean, Jaderson, o George. Então, Feira é o polo, né, de atletas, de celeiros de atletas. E assim, a questão de falar pelo Astro, falar por nós já recebemos inúmeras visitas de investidores, já estamos bem avançados nessa questão de um investidor externo, vamos dizer assim, né? Investidor para agregar valor e nos juntar com a nossa estrutura administrativa e estrutura física. Vamos dar um passo enorme agora com a inauguração da sede central, que você vai ver, tá linda, toda vermelha, tá bem bonitona lá no... Eu lembro, sim. Ali em João Duval, né? Ali próximo a João Duval? Próximo a João Duval. Próximo a João Duval, onde vai funcionar a faculdade também. E aí você dá um passo importante, né? Em termos de estrutura. Fora o CT do Ribeirão, a gente tem o aviário. E vamos ter agora essa sede administrativa. Já estávamos em conversa, já estava em conversa com alguns clubes, com alguns investidores, para dividir, né, a administração do clube. Eu não sou vaidosa, mas não tenho dado o termo vaidade. Não tenho essa vaidade de querer administrar sozinha, não tenho isso. E a diretoria do Astro também é muito atenta a essas questões, sabe que o investimento financeiro é importante para dar continuidade do trabalho. Nós estamos sempre abertos, sempre dispostos ao diálogo. Se você souber alguém que queira investir aqui, pode me dar meu número. Show. Manda um abraço pro Christian, manda um abraço pro Jaderson. Jaderson é o homem que parou o Petkovic no Barradão. Eu tenho essa foto, viu? Eu tenho essa foto. Essa foto dele é histórica. Todas as apresentações dele, a primeira coisa que aparece é essa foto dele. Pois é. Olha que interessante, que o pai de Jaderson trabalhou com meu pai. E hoje nós trabalhamos juntos. Show. Presidente, a gente tem mais 2 minutos aí. Te agradecer profundamente ter aceitado. A gente estava até preocupado, né, com essa questão do sinal, mas quando a energia é boa, parou de chover, dá tudo certo. Não choveu. Jadson fez uma live comigo, tava na fazenda, Jadson, rapaz, não sei o que foi que aconteceu, tava toda hora travando. Eu só ficou prejudicada pela internet, né? Choveu bastante feira ontem, aqui também choveu bastante. Mas o pessoal disse que ficou até melhor, porque ele não apareceu muito, né? Foi só a voz dele. Não é muito, não. Suas considerações finais, minha amiga, meu presidente. Muito obrigada, muito obrigada. Você é um parceiro nosso, você é um cara que eu tenho muito orgulho da sua trajetória, um cara de feira, que trabalha em prol do futebol, de feira para feira, para o mundo, para a Bahia, e que tem modificado, né, essa questão, tem estudado, tem se aprimorado muito, e isso é muito importante para o nosso grupo também, do futebol feirense, do futebol baiano, do futebol brasileiro. Muito obrigada pelo convite, estou à sua disposição. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu não poderia fechar a live sem mandar um abraço para seu pai, que é uma pessoa que eu tenho o maior respeito, maior carinho, maior admiração.
Sempre me tratou muito bem, mesmo na época que eu era estagiário, do estagiário, do estagiário, do estagiário, ele sempre me tratou muito bem. Então, um abraço para seu pai, para seu irmão, para toda a sua família aí, tá bom, meu presidente? Muito obrigada, muito obrigada, um beijo, se cuida, fique em casa. Sinta-se abraçada, fique em casa e bom final de semana. Boa semana pra você também. Tchau. Tchau, beijo.